São 3 reis que chegam lá do Oriente para ver o rei que acaba de nascer. São 3 reis que chegam lá do Oriente para ver o rei que acaba de nascer. Um novo rei que nasceu, estrelas do céu. O novo rei já nasceu, que nem estrelas do céu. E trazem ouro, incenso e mirra para desejar um novo rei. Então, meu irmão e minha irmã, essa é a história dos reis, os reis magos. Quem foram, na verdade, esses reis que vieram do Oriente visitar o nosso rei? Quem foram e como o exemplo dos reis magos transforma a nossa fé? Venha conosco nesse vídeo, nessa jornada dos sábios do Oriente. História, mistério e lições para a nossa vida de fé nos dias atuais. Descubra junto conosco a verdadeira história por trás dos reis magos, as sabedorias do Oriente que seguiram a estrela de Belém, o seu exemplo. Quem eram eles? Qual o motivo para buscar o Rei dos Reis? Neste vídeo, exploraremos suas origens, o impacto de sua fé, da fé dos reis magos, e como o exemplo deles pode continuar inspirando a nossa caminhada cristã nos dias atuais. Então, venha conosco. Se você já é inscrito em nosso canal, nosso muito obrigado, louvado seja Deus pela sua vida. Se não, basta se inscrever, clique aí abaixo no ícone escrito inscreva-se, já ative o sino das notificações e já deixe o seu like. Bem, quem eram os misteriosos reis magos que a gente vê na história passando tão rápido na celebração que a gente vai vendo ao longo do Natal? Esses viajantes que cruzaram desertos e fronteiras foram adorar o menino Jesus? Foi isso? Pois é. Hoje vamos desvendar quem eles foram e como suas vidas puderam inspirar e continuam inspirando a nossa. O relato bíblico em Mateus 2, de 1 a 12, destaca que eles são magos e sábios do Oriente. Eles saíram à procura do rei que nasceu. Eles estudavam toda a trajetória da estrutura do planeta, do mundo, e sentiam isso. Quem foram, então, os reis magos que se deixaram levar pela estrela? Então, eles eram estudiosos, como os cientistas na nossa atualidade. Provavelmente, eles eram astrólogos, buscavam entender das estrelas do universo, ou então eram sacerdotes, vindos da Pérsia, da Babilônia ou Arábia. Sabia disso? Pois é. A palavra mago deriva de magoi, termo grego que se refere à saúde dos eruditos dedicados no estudo dos astros e da filosofia. Então, eram magos que buscavam estudar astros, a filosofia, o entendimento da sua vida como um todo. Trago aqui algumas curiosidades sobre essas 3 personagens que muito nos ajudaram a viver a nossa fé. Primeiro, o número 3. É uma tradição posterior baseada nos 3 presentes referências na Bíblia, que são ouro, incenso e mirra. E aí a gente
até para um pouquinho o vídeo para a gente entender que presentes, esses presentes, o que eles realmente significam e o que eles vai nos trazer de referência na vida de Jesus. Como a gente sabe, quando Jesus ele foi morto, crucificado, Jesus foi banhado com esses presentes, com incenso, com mirra, o ouro, converte a questão da divindade, da realeza de Jesus, o incenso, toda a sua majestade divina, a mirra. Então, esses presentes vão trazer situações de reflexões para a nossa vida de fé. Ouro, incenso e mirra. Uma outra coisa que a gente pode trazer também como curiosidade são os nomes. Você com certeza já deve ter ouvido falar nos 3 reis magos. Mas e os nomes? Os nomes deles eram Gaspar, Melquior e Baltazar. Também não aparece nas escrituras. Por isso que na tradição a gente os conhece mais como reis magos, mas foram designados pela tradição cristã ao longo do tempo. Então, a gente passou a conhecer esses 3 personagens, mais como os reis magos, necessariamente não se preocupando muito com seus nomes. A estrela que seguiram é uma outra curiosidade. Teorias de outros astrólogos, cientistas posteriores, sugerem que pode ter sido uma conjunção planetária, um cometa ou uma característica celestial única que acontece de tempos em tempos ou extremamente única, mas sua interpretação espiritual foi o que os guiou. Interessante. Eles eram cientistas, astrólogos, estudiosos do universo, mas quem ou a força que verdadeiramente os guiou não foi propriamente essa, mas sim a força espiritual da salvação que estava querendo se manifestar. Movimentados e os movimentos que eles geraram pela ação salvífica de Deus. Olha só o que aconteceu. O papel central da nossa fé, que vai também ser promovido através da caminhada, da vivência dessas 3 personagens que foram os reis magos. Apesar deles serem estrangeiros e provavelmente eles não eram judeus. Olha só que curiosidade legal. Já pensou nisso? Os 3 reis magos provavelmente não eram judeus. Consideraram um sinal divino e obedeceram à inspiração de buscar o Rei dos Reis. Quantas e quantas vezes nós, na atualidade, deixamos de considerar sinais divinos na nossa vida e temos deixado de buscar em nossa existência atual o verdadeiro Rei dos Reis na nossa vida. A estrela representa a revelação divina que se manifesta e continua a se manifestar para todos os que têm olhos para ver e o coração para seguir. Será que nós, na atualidade, estamos conseguindo ou temos conseguido enxergar o brilho da estrela do Natal, da estrela de Jesus na nossa vida e assim, com os olhos da fé e do coração, segui-los? O que você acha? Então,
a gente precisa entender que os reis magos, eles criaram, construíram uma conexão da sua vida de estudo, de pesquisas, com um plano salvífico que Deus projetou. A visita dos magos, então, simboliza a inclusão dos povos gentios na obra da salvação de Deus. É preciso a gente reconhecer isso. Os magos promovem essa simbologia de inclusão. Seu entusiasmo ao menino Jesus reafirma ainda mais que Cristo é o Rei universal, acima de todas as nações, acima de todas as culturas, acima de todas as perspectivas de um mundo onde os homens muitas vezes, desde aquela época, queriam ser maiores do que Deus. Presentes com significado profundo. Os presentes que os reis magos trouxeram para o menino Jesus foram presentes extremamente profundos em significado para toda a estrutura de vida daquela criança que se manifestou ao mundo e que seria a salvação para todos nós. Já disse um pouco, mas reforço. O ouro simboliza toda a realeza, registrando Jesus, identificando Jesus como Rei dos Reis. O incenso, usado em cultos religiosos, representando Jesus como Deus, a divindade de Jesus como Deus. Então, quando você estiver em uma celebração em que o padre, o bispo utilizar o incenso, louve e agradeça a Deus e reze, peça a Deus, faça os seus pedidos, coloque as suas orações, para que também elas, com o incenso, cheguem ao coração de Deus. A mirra, substância usada para embalsamar, apontando para o sacrifício de Cristo na cruz. Essa substância, ela além de ter essa função, também exercia uma função de bálsamo no sentido de cheiro também. Trazia essa característica. A conexão com as nossas ofertas espirituais de hoje. Que conexões os Reis Magos deixaram para a gente nesse sentido de ofertas espirituais? Como eu tenho ofertado a minha vida de fé ao verdadeiro Rei dela? Quais presentes nós estamos oferecendo a Cristo em nossas vidas diárias? Quer seja em momentos celebrativos dentro dos templos, ou quer seja na nossa própria existência. Qual presente ou quais presentes você está oferecendo a Cristo? Diz aí. O exemplo que motiva a nossa fé. Então, o exemplo dos Reis Magos motiva sim a nossa fé. A perseverança dos magos. Eles, homens sábios, decidiram reconhecer, identificar e viver a perseverança. Apesar das dificuldades de uma longa jornada de caminhada, apesar de não saberem ao certo para onde deveriam ir, apesar de talvez estarem seguindo um destino errado, mas seguiram fielmente a estrela, que para eles era uma estrela totalmente diferenciada de todas aquelas outras que eles já tinham visto. Essa determinação é um convite para mim, para você, para que também nós, na atualidade, busquemos a Cristo com esforço, com dedicação, com persistência, com resiliência. É preciso reconhecermos, estamos verdadeiramente olhando para a estrela de Jesus Cristo?
deixando que ela brilhe e assim continuamos a nossa caminhada? A humildade ao se prostrarem. Isso também é um ensinamento, melhor dizendo, que os reis magos nos deixaram. Mesmo eles sendo pessoas de status e riquezas, o que eles fizeram quando se depararam com Jesus Cristo? Eles se ajoelharam diante de uma criança, em uma casa humilde, com uma família humilde, que não tinha nem o necessário para viver. Mas eles se ajoelharam e ofereceram tudo aquilo que eles tinham, em presentes e em vida, talvez o maior presente. Como podemos, então, nos humilhar e nos abrir ao mistério de Deus em nossas vidas na atualidade? Como, a exemplo dos reis magos, nós podemos também buscar viver toda essa maravilha de reconhecer a necessidade de prostrarmos diante do nosso Rei. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, é preciso que a gente reforce cada dia mais na nossa vida de fé o impacto que a vida dos reis magos foi, é e continuará sendo para a nossa existência, para a nossa vida e testemunho cristão. Os reis magos nos ensinam que a verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela está sempre em consideração em Jesus, em levar em consideração e em reconhecer que Jesus, ele é o centro de nossas vidas. Os reis magos nos ensinam isso na sua simplicidade, no seu jeito de ser. Então, nos deixa um questionamento: que Deus, quais sinais Deus tem colocado em seu caminho? Quais sinais? Será que você consegue perceber isso? Você está disposto a seguir os sinais que Deus coloca em sua vida? Mesmo que seja jornadas desafiadoras? É preciso responder isso para a gente mesmo. Então, não se esqueça de sempre nesse período natalino vivenciar, celebrar bem, a vida desses 3 reis magos que decidiram caminhar, seguir, viver, ofertar a sua vida ao Rei dos Reis. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, esse é um pouco, desse vídeo, que a gente traz nesse dia para a gente conhecer um pouco mais e não só conhecer, mas também refletir, sobre como esses 3 personagens da nossa fé, da nossa tradição, nos ensinaram. Então, deixo aqui uma mensagem final. Assim como os magos retornaram ao Salvador, que também esperamos encontrá-lo todos os dias e assim levar sua luz a partir do encontro ao mundo aonde a gente for. Possamos buscar viver esse exemplo de fé. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Deus te abençoe hoje e sempre.